todo mundo está querendo fazer? Olhar para uma ação e saber quanto ela vale. Isso é o principal problema que a gente pode encontrar para poder comprar uma ação, para poder vender também. Quando você olha, por exemplo, para o Banco do Brasil, que todo mundo está querendo descobrir é quanto que ela vai valer no futuro. E para fazer isso, a gente deve avaliar ele. Então, quando o pessoal está procurando encontrar informações no balanço, informações do que as outras pessoas estão pesquisando, tudo são formas de poder avaliar para classificar quanto que cada ação do Banco do Brasil vai valer. Quando a gente se depara com isso, existem inúmeras formas aí no mercado que o pessoal traz para poder então decidir tomar decisões de comprar ou vender. E se é o maior problema, por que ele é tão difícil para a gente poder resolver? Talvez aí há diversos séculos o pessoal tem tentado trazer alguma coisa e não consegue. Eu diria até que a gente chega muito perto, tem diversas formas que são muito boas, vamos dizer que são até ótimas para poder entender, classificar, avaliar realmente quanto que vale uma ação. Porém, o que vale para a maioria das pessoas acaba sendo a emoção. Então, talvez até o não planejamento. E aí acaba atrapalhando a forma como elas olhariam para o mercado, até por estarem despreparadas. Olhar aqui, por exemplo, para o Banco do Brasil, que desde 2020 basicamente tem subido, desde ali do fundo que ele fez, e agora recentemente está em queda, e entender que toda essa movimentação que teve, se a gente for olhar ano a ano aqui, com o passar dos meses, dos dias, no curto prazo realmente é cada vez mais difícil de se respaldar em alguma técnica que realmente traga segurança para poder então prever aqui o valor de uma ação. Até porque se a gente for parar para pensar, a gente costuma muito mais olhar para o acumulado de um ano inteiro quando ele passou, para a gente ter normalmente uma perspectiva do que vai vir também para o próximo. Ou muitas formas aí de avaliar acabam olhando para os próximos anos inteiros para saber o que esperar disso, né? Tem diversas formas que o pessoal acaba olhando também em períodos muito curtos, porém, de certo modo, parece cada vez mais arriscado, da mesma forma que parece também cada vez mais atrativo imaginar que você conseguiria prever em cada vez tempo menores quanto que valeria cada ação. De certo modo, eu até diria que elas voltam sempre à situação em que a gente vai olhar para o lucro das empresas. Não só para o lucro, a gente acaba tendo que olhar o investimento de uma forma muito ampla, em geral, para tudo que compõe a empresa, né? Direção, a perspectiva que o mercado tem para ela, o que está acontecendo na economia, a estrutura da empresa, como ela se classificaria, se é uma empresa de crescimento, se é uma empresa de valor, se é uma empresa mais robusta que está no mercado há um grande tempo, enfim, o quão madura ela é. Tudo isso são coisas que a gente deve levar em conta. Mas o lucro, diria que no final das contas, é tudo que importa. E que no decorrer do tempo é ele que realmente faz a diferença nas ações, porque as ações basicamente são as empresas. Quando a gente está olhando, por exemplo, para uma ação do Banco do Brasil, a gente vai entender que a ação em si não tem um valor. O valor dela vem o que está por trás, que é toda a estrutura que a gente tem ali do banco. Então, quando você começa a pensar nisso, você começa a entender que quando você vai olhar para o que está acontecendo aqui com o banco, não é simplesmente olhar para o que aconteceu aqui para o histórico do preço, para saber se isso aqui está barato ou se está caro, para você poder avaliar essa ação. Também
não é só olhar para o passado para poder avaliar e não é também só olhar para o futuro. Então eu diria que é muito completo para poder avaliar uma ação. Embora, por ser completo, não precisa ser complicado. As coisas devem serem simplificadas. Tirar tudo o que não precisa e simplificar o que fica, que é importante. Quanto mais simples, normalmente, melhor. Isso é o que todo mundo traz. Todo mundo que realmente faz as coisas evoluírem, crescerem, tenta simplificar a forma como enxergam as coisas, como fazem as coisas. Então, a análise de uma empresa também, em certo aspecto, tem que ser simplificada olhando para tudo isso. Por exemplo, na análise da estrutura da empresa, para simplificar, olhando para o lucro, olhando para indicadores financeiros da empresa. E isso vai resumindo o que está acontecendo. Isso faz com que você acaba entendendo o que está acontecendo, saber para poder tomar a decisão. E no final, de onde sai o valor da empresa é de onde está vindo o dinheiro dela, de quanto ela consegue fazer de dinheiro. De certo modo, não é em si o retorno do investimento, mas é o lucro, é o caixa que ela gera, é daí que sai o dinheiro que ela vai trazer como dividendo, o dinheiro que ela vai trazer para reinvestir, o dinheiro que ela vai trazer para fazer a recompra de ações. Então, é daí que você deve começar a olhar e entender que faz sentido. Isso no longo prazo, isso no próximo ano para a empresa. Também olhar isso em relação ao quanto você está pagando. Quanto a empresa consegue trazer de lucro, vamos dizer assim, de caixa, de dividendos, para quanto você está pagando por ela. Se a gente for parar para pensar, o Banco do Brasil agora está caindo. Para o aspecto de quem está querendo comprar mais ações, isso é muito bom, porque a gente consegue então comprar mais ações por um preço menor. Isso para quem está querendo comprar por dividendos é ótimo, porque você vai ter então mais dividendos no futuro, porque você conseguiu comprar mais ações. Então o principal ponto é sim, a cotação importa bastante. E para começar a avaliar a empresa, começar a olhar para onde vem o dinheiro dela, como que ele vem, como que ele fica com ela e o que ela faz com ele. Basicamente é isso que você vai extrair as melhores informações para entender se a empresa está barata, se está cara e o que ela pode valer no futuro também. Isso vai fazer com que você consiga tomar a melhor decisão sobre aonde fazer aportes para o seu portfólio.